que a gente, como crente, e eu estou falando para a igreja, nós precisávamos de entender que nós precisamos ser mais maduros como crente. É por isso, eu quero continuar no assunto de crescimento espiritual. O título da mensagem é Avancemos para a Maturidade. Quero começar com duas passagens. Eu queria que a gente falasse bem alto essas passagens. Você não precisa de abrir a Bíblia, elas estão projetadas para você. Uma está em Hebreus, capítulo 6, e outra está em 2 Pedro, capítulo 3. Eu falei para a igreja semana passada que nós hoje estaríamos começando no 4º e 5º propósito da igreja, mas nós sentimos que era necessário ficar um pouquinho mais nesse assunto, e eu vou explicar o porquê durante a mensagem. Vamos lá, primeiro Hebreus 6:1, todos juntos. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Uma das coisas que é bom fazer, e a gente ensina as crianças a fazer, e os versículos da Bíblia que eu tenho de cor, eu aprendi quando criança. Meus pais, mais minha mãe e os professores da escola dominical sempre encorajavam a gente a decorar a Bíblia. E esse é um método de meditação. Então, esse é um versículo bom que a gente pode decorar. Vamos ler novamente? Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Muito bem. Vamos ao outro versículo, Hebreus 6:1. Obrigado. Segunda passagem, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, serviu de base para a mensagem de 3 semanas atrás, é importante para nós hoje. Juntos, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Nós estamos falando sobre maturidade já hoje 3 semanas na igreja. O pastor Max pregou uma mensagem sobre como nós podemos saber que estamos crescendo, e na semana passada eu falei sobre a importância de um crescimento e como nós podemos crescer. Nós decidimos continuar porque achamos essa ser a maior necessidade da igreja. E quando eu falo da igreja, eu não falo necessariamente da nossa igreja, mas da igreja de Cristo. Hoje nós estamos vivendo numa época em que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa mais do que qualquer outra coisa de crescimento. E por isso nós queremos gastar um pouquinho mais tempo. Nós gastamos um tempo maior em evangelismo, um mês inteiro, tempo um pouco menor em adoração. E à medida que a gente vai falando de crescimento, é claro que a gente vai tocar também nos 4º e 5º propósito, que é a comunhão e serviço. Mas essa área de crescimento é muito importante. Como vocês sabem, nós pregamos em série, e nesse ano nós tivemos uma das séries que para mim foi uma das mais importantes do ano, que foi aquela série que diz, não um fã, mas um seguidor. Deus está nos chamando para sermos seguidores dele. Jesus não está interessado em admiradores, em pessoas que são fãs dele. Mas Jesus várias vezes chamou seus discípulos e disse, eu não quero de maneira nenhuma admirador, eu quero discípulo. E essa série de mensagens, na verdade, é uma tentativa da gente poder definir se realmente nós somos seguidores de Cristo, nós somos discípulos de Jesus. E o meu alvo, juntamente com os líderes da igreja, é desenvolver disciplinas, eventos, atitudes que vão nos ajudar a crescer. Em 1979, quando eu vim para a América, eu tinha 17 anos de idade, e eu passei um ano aqui estudando inglês, depois da escola de ministério, e depois estudei inglês. E eu me lembro que quando eu voltei em 1980 para estudar no seminário, o primeiro livro que eu li em inglês, na época só tinha inglês, hoje ele tem em português, foi um clássico escrito por Richard Foster. E o nome desse livro é Celebração da Disciplina. Um dos melhores livros, e se você nunca leu, esse livro é muito famoso, é um clássico da igreja. E nesse livro, Richard Foster faz a seguinte afirmação. Ele diz o seguinte, o superficialismo é a maldição dos nossos dias. Ele escreveu isso nos anos 70 e 80. Superficialismo é a maldição dos nossos dias.
A doutrina da satisfação instantânea é o maior problema espiritual que enfrentamos. A necessidade desesperada de hoje não é de gente inteligente ou talentosa, mas gente profunda. O salmista descreve pessoas profundas como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dão seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O que Foster está dizendo é que o número de árvores com raízes profundas no campo cristão hoje é pequeno. A nossa tendência é de buscar um processo mais rápido, porque disciplina requer trabalho. E a gente então tenta crescer de outras formas. E quando a gente faz isso, nós contentamos com vidas vazias, rasas e um crescimento medíocre. Não há atalho para o crescimento espiritual. O propósito pela qual Deus estabelece a igreja, primeiro, e você vê que os 5 propósitos da nossa igreja estão em ordem, é para evangelizar, a gente fala de Jesus. A gente compartilha o amor de Jesus com as pessoas que estão lá fora, e alguém compartilhou conosco. E a pessoa então vem como ela está, vem da mesma forma que ela está, e aqui quando ela chega, ela aprende a adorar a Deus. E uma vez que ela começa a adorar a Deus, ela descobre que Deus quer trabalhar na sua vida. Deus diz, vem como está. Deus diz, você é uma ovelha perdida, eu quero te encontrar. Você é uma dracma perdida, eu quero te encontrar. Você é um filho pródigo, volta para casa. Mas uma vez que você está em casa, uma vez que você foi encontrado, você precisa de crescer. Você precisa de desenvolver disciplinas que vão trazer maturidade. A triste verdade hoje é que muitas pessoas estão na igreja há muito tempo, mas ainda não desenvolveram esse crescimento. Então, vamos começar com as características de crentes imaturos, de crentes que ainda não cresceram. Eu encontrei 3 passagens no Novo Testamento que descrevem pessoas, crentes, que ainda não cresceram. A primeira dela está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2. Esta era uma igreja. Note que Paulo começa com a palavra irmãos. Ele não está escrevendo para não crentes. Ele não está escrevendo para pessoas que não fazem parte da igreja. Está falando com irmãos crentes, irmãos e irmãs. Ele diz, eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Antes de ir para a próxima passagem, deixa eu dar uma paradinha aqui. É importante entender o contexto. A igreja de Corinto foi uma igreja estabelecida por Paulo. Teve Apolo, um dos grandes pregadores da antiguidade. Teve um casal chamado Priscila e o seu esposo Aquila como pastores daquela igreja. Tiveram Pedro como um dos líderes daquela igreja. Eles tinham tido mestres. Mas aquela igreja havia muita fofoca, muita divisão, muita competição, parafraseando e só pensando no dia de hoje. Os crentes de Corinto brigavam por tudo, brigavam por liderança, brigavam por lugar para sentar na igreja, brigavam para quem ia dirigir o louvor. Eram crentes imaturos, só viviam reclamavam de Paulo, reclamavam de Pedro, ninguém para eles servia. Paulo diz assim, gente, vocês eram para ser crentes maturos, espirituais. Primeira característica de um crente maturo, carnal. Carnal. Não consegue entender as coisas no espírito, mas ainda entende as coisas no natural, carnal. Segunda passagem, Efésios capítulo 4, versos 12 a 15. Ele diz assim, o propósito de quê? Deus dá o contexto, Deus entrega à igreja ministros, ou dons ministeriais, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Para quê? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. Então, a segunda característica de crentes imaturos, não só eles são carnais, mas eles não têm base.
eles são levados facilmente por qualquer vento, por qualquer modismo. Então, quando as coisas começam a acontecer, e agora com a internet, redes sociais, as coisas ele começa a copiar, e ele não tem base, porque ele nunca desenvolveu raiz. Como diz Foster, eles não são crentes profundos. Podem ser inteligentes, podem ser fiéis, podem ser consistentes, mas não são profundos. Terceira característica, Hebreus capítulo 5, verso 12, nós vimos na semana passada. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Semana passada, toda a minha mensagem foi baseada nessa passagem. Se você não estava aqui, você pode ir na página da igreja e ouvir essa mensagem. Mas, basicamente, a terceira característica é que uma pessoa que ainda é um crente imaturo, você precisa de estar falando para essa pessoa as mesmas coisas que ela aprendeu quando chegou para Cristo. Por exemplo, uma criança, o seu pai, sua mãe ensina ela a escovar os dentes, a lavar o rosto, a tomar banho. Isso é normal, faz parte do trabalho dos pais. Mas se essa criança cresce e ela já é adolescente, você tem que continuar falando. Vai escovar os dentes, vai se tomar banho. Alguma coisa está errada. Esse adolescente cresceu fisicamente, mas não cresceu em maturidade. E se você é casado e a sua esposa ainda tem que falar para você tomar banho, escovar os dentes, o negócio está feio. Então, a mesma coisa é na vida espiritual. Você está na igreja, e eu não estou falando para quem chegou agora, você está na igreja há muito tempo, e aí você ainda precisa que o pastor, um irmão, te fale assim: você precisa de orar, vem para oração. Você precisa de ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Você precisa de dizimar. Tem gente que está na igreja há 40 anos e ainda não aprendeu sobre a bênção de dizimar. Então, o que essa pessoa é? Baby, imaturo, criança. Porque ela precisa que seja ensinado as coisas elementares da nossa fé. É isso que é beber leite. E nós falamos que alimento sólido é quando você começa a praticar o que você já aprendeu. Então, isso é muito interessante. Deixa eu colocar para vocês esses estágios do crescimento. Preste atenção. Quando a criança nasce, a gente apresentou o Gabriel ao Senhor. Esse é o estágio do nascimento. A descrição de uma criança como Gabriel é o quê? Imaturidade. Essa criança é totalmente imatura, essa criança ainda não sabe fazer nada. Então, por isso que a afirmação é ajude-me. Quando ela está com fome, ela não vai fazer sozinha. Vocês vão ter que trocar fraldinha. Inclusive, é só um sideline para quando ele crescer. Eu estava segurando ele aqui e na minha mão esquerda eu senti os vapores, os gases. E eu falei, assim que acabar, vai ter que trocar a fraldinha dele. Agora, isso é bonitinho, porque ele é um baby. Ajude-me, sobrevivência. Isso é normal, faz parte. A gente acha bonitinho. Mas aí, esse bebê começa a crescer e vai para a infância. 2, 3 anos. Quem tem criança dessa idade? 2, 3 anos. Há momento de descoberta. E a afirmação é diga-me. Aprendizado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Normal. Essa criança cresce e ela vai para a adolescência. A adolescência, a descrição é irresponsabilidade. Faz parte. Deus criou a gente assim, ou talvez é por causa do pecado, mas faz parte. Faz parte do crescimento e a afirmação é mostra-me. É um momento de desafio. Mas, na verdade, esse desafio é importante porque vai criando caráter. E a pessoa vai começar a crescer. Se ela tiver o apoio que ela necessita na adolescência, essa criança vai ser um adulto maturo. E aí chega na fase de adulto. E a fase de adulto é maturidade. E a afirmação agora não é ajude-me mais. Não é mostre-me mais. A afirmação agora é siga-me. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei aonde estou indo. E o foco é serviço.
Bem, se eu coloco todas essas fases em um só quadro, eu posso ver exatamente que são 4 importantes aspectos na minha vida natural. Eu passei por isso, meus filhos passam por isso, minhas netinhas estão passando por isso. Mas deixa eu voltar agora e vamos pensar agora na vida cristã. Você não é cristão ainda, você aceita Jesus como Senhor e Salvador, faz uma decisão para Cristo, se batiza. Bem, você vai estar nessa fase, imaturidade, é normal isso. É uma fase em que a sua palavrinha, ajuda-me, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, eu preciso que você me ajude, porque você está sobrevivendo espiritualmente. Isso é normal, mas você não pode ficar aí. Você não pode passar 10 anos na sua vida cristã e continuar dizendo, ora por mim, faz isso para mim, me ajuda, me ensina. Porque você tem que passar para a sua infância espiritual. E a sua infância espiritual é quando você tem um momento de descoberta. É nesse momento que as pessoas entram no IBMP. É nesse momento que as pessoas entram e começam a ler, começam a buscar Deus, começam a saber, vai aprendendo. Isso é maravilhoso. Mas você não pode ficar aí. Então, é possível que você passe por esse momento de adolescência na sua vida espiritual. E nós, crentes, principalmente você que é pai e mãe, quando o seu filho passar por isso, meus filhos passaram por isso. Não só na adolescência deles, física, mas também na adolescência deles espiritual. Por que a gente faz isso? Por que a gente vai na igreja? Por que a gente dizima? Por que Jesus é Deus? Eu passei por isso. Em que a gente começa a questionar a nossa fé. Mas se a gente tiver a ajuda necessária dos pastores, dos líderes da igreja, dos pais cristãos, é nesse momento que os pais têm que ser firmes, ajudar os seus filhos, mostrar para ele que é importante estar na igreja. Na nossa família, quando nossos filhos estavam crescendo, não havia negociação. Eles precisavam estar na casa de Deus. A gente ensinou para eles isso. Houve momentos, por exemplo, principalmente com a nossa filha, em que ela questionou muito a fé e ela começou a fazer algumas coisas que eu e Tereza não aprovávamos, mas domingo de manhã ela tinha que estar aqui. E o que aconteceu é que ela passou dessa fase. Você que tem filho adolescente, essa fase vai passar, se você fizer o seu trabalho. Mas se você desesperar, se você deixar eles soltos, quem vai levar eles é o mundo. Por isso que adolescente tem que entender que o pai e a mãe é você. Vocês são os pais e a mãe. E não tem essa brincadeira. Agora, o problema é que os pais e as mães não dão exemplo. Eles mesmos são os primeiros a não vir para a igreja. São os primeiros a fazer coisa errada, aí problema. Então, na vida cristã, existe também esse tempo de adolescência, que a gente vai questionar. Pastor, por que isso? O pastor Max está ensinando no IBMP, e às vezes as pessoas questionam ele. Por que isso? Eu só estou ouvindo ali. E às vezes eu estou ouvindo. É normal isso. Você está querendo aprender. Mas o objetivo é que cada membro da igreja chegue à maturidade. O meu objetivo, como pastor de vocês, e é por isso que esse mês de novembro, nós vamos dedicar todo mês para isso, porque eu quero que termine o ano em que, se não 100%, menos 90%, 80% da igreja possa chegar a esse nível de maturidade, independente de quanto tempo você tem na igreja. Então, isso é muito importante que a gente possa chegar lá. O desejo de Deus é maturidade para nós. Vamos olhar novamente esses 2 versículos. Preste atenção. Note que Hebreus 6:1 é um convite, é um encorajamento. Diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. É intencional, nós temos que deixar e nós temos que avançar. Deixemos criancice, meninice, aquele estágio de criança, e vamos avançar para a maturidade. É um convite. Então, Hebreus 6:1 é um convite e um encorajamento. Mas olhe 2 Pedro 3:8, já é diferente. É imperativo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um mandamento. Cresçam. E o alvo é que a gente seja igual a Cristo. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Bem, nós vimos agora as características de crentes imaturos. Eu queria passar para vocês algumas características de crentes maturos, de crentes adultos em Cristo. Vamos lá, rapidinho. Primeiro, marcas de maturidade espiritual. Primeiro,
sabedoria, não somente conhecimento. Conhecimento é quando você recebe informação. Sabedoria é quando você sabe como usar o conhecimento que você tem. Então, quando você vem para a igreja domingo de manhã, como você está vindo hoje, e você adora a Deus, busca a Deus, ouve palavras maravilhosas, como a gente está ouvindo, tem um momento com Deus, você recebe, você lê a Bíblia, recebe informação. Se você é um crente maturo, você vai pegar essa informação e vai saber como viver esse conhecimento e colocar em prática na sua vida. Número 2, autodisciplina. Um crente maduro, ele não precisa que alguém precise falar para ele o tempo todo, leia a Bíblia, ore, vem para a igreja, dizima, dá para missões, jejue, busca o Senhor. Se ele ou ela precisar constantemente de alguém falar para ele ou ela o que fazer, ela não está crescendo espiritualmente. Então o que ela precisa é ser autodisciplinada. Eu sei que eu preciso de ler a minha Bíblia, eu sei que eu preciso de gastar tempo com Deus. Então eu vou acordar de manhã cedo e vou marcar um momento do dia para me buscar o Senhor. Eu sei que eu tenho que compartilhar o Evangelho, eu sei que eu preciso estar na igreja, então eu tenho que fazer decisões eu mesmo, não precisar que alguém tenha que falar para mim o tempo todo. Outra característica muito importante, compromisso com andar com Cristo 7 dias por semana. Um crente maduro é um crente que sabe viver a sua vida cristã aqui dentro e lá fora, dentro da igreja e fora da igreja, no domingo de manhã como na segunda de manhã, na sexta noite, no sábado à noite, no meio de uma festa com amigos não crentes ou crentes, sabe se portar como cristão. Outra muito importante, determinação de obedecer a palavra de Deus, custe o que custar. Pode custar minha reputação, pode custar minha amizade, pode alguém não gostar de mim, mas eu vou viver os princípios bíblicos, custe o que custar. Próximo, habilidade de estudar a palavra de Deus para viver os seus princípios. Habilidade de estudar a palavra de Deus sozinho. Eu não preciso, a grande beleza da reforma protestante, por isso que somos protestantes, é que Martinho Lutero morreu dizendo, o crente pode ler a Bíblia e entender a Bíblia sozinho. Então para que a gente precisa de pastor? Para nos ajudar aquilo que a gente não sabe, para nos encorajar, mas você pode buscar Deus sozinho, você pode orar sozinho, você pode buscar o Espírito Santo sozinho. E o crente maduro entende isso. Outra coisa muito linda, compaixão e generosidade. O crente maduro, ele entende que Deus não salvou somente para as suas bênçãos. O crente maduro, ele entende que não é a respeito de mim ou do que eu preciso, mas é a respeito de Deus e das pessoas que estão ao meu redor. Eu posso abençoar. Um crente maduro não precisa, o Fernando falou assim, será que é preciso que o dirigente de louvor dizer para você que você deve adorar? Não, se a pessoa é imatura, precisa. Mas se a pessoa é madura, ela já sabe. Independente de quem está dirigindo louvor, que música está cantando, eu vou adorar a Deus. A mesma coisa em todos os outros aspectos da nossa vida. Será que é preciso de alguém falar para mim que eu tenho que dizimar, que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que buscar o Senhor? Não. Eu tenho uma compaixão e generosidade pelas pessoas ao meu redor e por isso que eu também faço missões. É por isso que eu não preciso de ninguém ficar falando, faça, 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 ajude, ajude, ajude. Não, eu entendo que essa é a minha capacidade como crente maduro. Próximo, disposição de assumir responsabilidade. Eu entendo que a responsabilidade é minha se eu quero ver a igreja crescendo. Eu não preciso de trazer ideias para outros fazerem, eu mesmo resolvo os problemas. O crente maduro é um crente que não é dependente, mas independente. Nós dependemos uns dos outros, mas esse crente maduro, ele sabe que se eu der uma ideia eu vou fazer, se há uma necessidade eu vou cobrir, há uma responsabilidade pessoal pelo crescimento da obra de Deus. E por último, uma vida cristã de fé contagiante. Um crente maduro, ele tem o fruto do Espírito. Não significa que ele não tem momentos difíceis, mas o fruto do Espírito, a Bíblia diz, é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Esse fruto do Espírito da minha vida me faz viver uma fé contagiante. Então, um crente que é maduro, ele não fica duvidando, ele não fica, Deus não está comigo, e Deus me abandonou. Isso não faz parte mais
de maturidade cristã. Ele pode dizer, olha, não estou entendendo, Deus não está fazendo sentido, mas eu confio nele, eu sei que ele é fiel, eu sei que meu Deus nunca me abandona. Isso é sinal de maturidade para nós. Então, eu queria que você, nesse momento, olhasse para um versículo da palavra de Deus que eu vou colocar ali, e esse versículo eu vou pedir que você possa memorizar comigo, porque ele é muito chave para nós. Como obter maturidade? Como é que a gente vai trabalhar nesse mês de novembro? Então, todos juntos, Hebreus capítulo 5, só o verso 14. Eu tenho 11, 14 ali porque é um texto inteiro, mas o verso 14 eu queria que você lesse comigo junto, bem alto. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Muito bem, vamos dividir em 3 partes para memorizar. Primeiro, mais o alimento sólido é para os adultos. 3 vezes. Mais o alimento sólido é para os adultos. Mais uma vez, mais o alimento sólido é para os adultos. Mais uma vez, mais o alimento sólido é para os adultos. A base está aí, ok? Segunda parte, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos. Os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos. Os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos. Primeira e segunda parte. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos. Agora, aptos para quê? Para discernir tanto o bem quanto o mal. Se você consegue falar sem olhar, feche os olhos e diga comigo. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo uso constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu já tive que decorar em inglês, agora tenho que decorar em português. Então vamos lá agora, decorando, hein? Sem ver. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir entre o bem quanto o mal. Muito bem. Por que eu quero que você guarde esse versículo? Porque durante todo o mês de novembro a gente vai falar esse versículo. Hoje está para ali, a semana que vem possivelmente não esteja. Vamos lá. Por que ele é importante? Porque ele nos dá os passos para o crescimento espiritual. Primeiro, mais o alimento sólido é para os adultos. O que significa isso? A prática da palavra, a mensagem da semana passada. Alimento sólido não significa grego ou hebraico, não significa teologia sistemática, não. Alimento sólido é quando eu pego o ensino que eu já sei e eu pratico na minha vida. Jesus, em Mateus 7, diz o seguinte: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que edificou sobre a rocha. Tiago 1,22 diz: não seja meramente ouvintes da palavra, mas seja fazedores, pratiquem a palavra. Então, o que é mantimento sólido? Mantimento sólido é, a gente vai pegar os ensinos e a gente vai praticar na nossa vida. E a gente vai cobrar a nós mesmos a prática dos ensinos bíblicos. Segundo, os quais pelo exercício constante. Isso significa consistência. Eu não posso fazer só no domingo de manhã, eu não posso fazer só na quinta-feira à noite, eu não posso fazer só no mês de novembro. Durante toda a minha vida cristã, eu preciso de praticar a palavra de Deus. Número 3, pelo exercício constante também significa disciplina. Então agora eu tenho que começar a treinar. É disciplina, é autodisciplina, exercício e exercício constante. E por último, diz que tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu vou ter que tentar, então, agora fazer o seguinte: eu tenho que aprender e, lembra que sabedoria e não conhecimento, eu tenho que fazer escolhas certas. Então, durante todo o mês de novembro, nós vamos trabalhar nesses 4 pontos, eu estou somente introduzindo para você. Eu queria que você, nesse momento, prestasse atenção a 4 perguntas que eu vou fazer para você. Elas estão projetadas para você. Primeira pergunta, como avaliação pessoal, esse mês de novembro. Primeira pergunta: onde estou no meu crescimento espiritual? Quando eu coloquei infância, criança, adolescência, maturidade. Responda para você mesmo: aonde eu estou no meu crescimento espiritual? Segunda pergunta: o que ganho em continuar imaturo?
Se nós formos ser sinceros, há alguma área da nossa vida que a gente pode melhorar. O que eu ganho se eu continuar imaturo nessa área da minha vida? Seja ela qual for. Seja ela na área de leitura da Bíblia, de comunhão com os irmãos, de perdão, de dízimos e ofertas, seja o que for. O que eu estou ganhando em permanecer imaturo? Terceira pergunta, por que não estou crescendo? O que está causando eu parar de crescer? Por que eu não estou crescendo na minha vida espiritual? E é importante a gente detectar isso, porque só podemos trabalhar naquilo que a gente conhece. E talvez você vai chegar à conclusão que a razão que você não está crescendo é por causa que as suas prioridades são erradas. Ou a amizade que você tem não é a melhor amizade. Ou seja o que for. Talvez você vai ter que mudar de emprego, mudar de lugar onde você está vivendo. Seja o que for. O que está impedindo você crescer? E por último, essa é a pergunta mais importante. O que eu posso fazer diferente para crescer espiritualmente? À medida que a gente está terminando o ano de 2014, e eu creio que o ano de 2015 será um ano muito bom para a nossa igreja. Então, para que a gente termine o ano bem espiritualmente, o que eu posso fazer para crescer espiritualmente? Eu vou pedir de vocês 3 coisas, como pastor de vocês. Eu queria muito, em nome de Jesus, que você fizesse o que eu vou pedir para vocês. No mês de novembro, eu vou pedir de você 3 coisas. E elas são as seguintes. Primeiro, leitura de bons livros. Eu creio que a única forma de crescer é lendo. Então, no mês de novembro, eu vou pedir que todo membro da igreja, além da leitura da Bíblia, leia um livro que vai te ajudar ao seu crescimento intelectual e espiritual. Nós fomos na livraria da igreja e nós descobrimos, olhando lá, que tem tantos livros bons na livraria da nossa igreja, que estão guardados há muito tempo. Minha esposa foi lá, fez uma limpeza, olhou e ela me falou, olha esse livro. Tem livro para ensinar como você ser bom pai, livro para ensinar como você ser um bom líder. Tem muita coisa boa na livraria. Então nós decidimos de fazer um sale, uma liquidação na livraria, por isso está tudo de fora, 50% de desconto em tudo ali, com exceção de Bíblia. Então tudo que está ali, abaixando o preço de tudo, porque eu quero colocar material na mão de vocês. Eu quero encorajar você a ler bons livros, a dar bons livros. E no mês de novembro eu queria que você lesse livros que vão te ajudar. Esse ano eu já li vários livros que me ajudaram bastante. Um deles, pastor Max me deu. E esse livro tem me ajudado a mudar vários aspectos da minha vida. Ele chegou um dia lá no gabinete e falou, pastor, eu peguei esse livro lá na escola e eu peguei um para mim e um para você. O nome dele é Halftime. Eu já li esse livro, já passei por umas 5 ou 6 pessoas e ele tem ajudado a minha Tereza a fazer perspectivas da nossa vida. Então, livros assim, eu queria que todo membro da igreja, no mês de novembro, lesse um livro. Se você tem dificuldade de ler, pega um livro mais curtinho. Se você quiser me ajuda, eu vou te dizer o que você pode ler. Fala com um dos pastores da igreja. Todo mundo lendo no mês de novembro. Todo mundo lendo no mês de novembro. Segunda coisa que eu vou pedir de vocês é que grupos de conexão. No mês de novembro, nós vamos voltar aos grupos de conexão, que são os pequenos grupos. E eu quero todo membro da igreja, começando com os pastores e staff da igreja, que devem ser exemplos, e toda a igreja passando por grupos de conexão. Para ficar mais fácil, nós vamos dar 2 opções para vocês. Primeira opção, 40 dias de oração acabaram, agora vai ter oração de manhã, novamente, todas as manhãs. Eu não sei se a irmã Ivonete está presente. Vai continuar segunda e sexta, então todo dia tem. A irmã Ivonete está na segunda e a sexta com a irmã. Você está com ela também, né? Então, Iracema, irmã Ivonete, segunda e sexta. Terça-feira tem oração com a Jane. Quinta-feira tem oração com o Fabrício e com o Jossi. Então, todo dia tem oração. Mas na quarta-feira do mês de novembro não vai ser oração. Nós vamos ter grupos de conexão dirigido pelo pastor Max. Então, você vem na quarta-feira, 7h30 da noite, vai ter um louvor de 10 minutos. 7h45 em ponto. Nós já estamos divididos em classes. Haverá classe de adultos em português, inglês e espanhol. Classes para jovens, pais, manda o seu filho para cá. E college and career, aqueles que já estão hoje no college, ou já saíram do high school, estão trabalhando, vai ter uma classe para eles. Toda quarta-feira aqui na igreja.
Aí você diz assim, pastor, para mim não dá, porque eu já venho na sexta-feira, eu moro longe, eu moro do outro lado, sei lá o que for. Você diz assim, para mim não vai dar para vir na quarta-feira. Quando acabar o culto, o pastor Max vai estar, aquela mesa está ali por isso. Nós preparamos um material, o mesmo material que nós vamos cobrir aqui na igreja, você pode fazer na sua casa. Tudo que você tem que fazer depois do culto, ir lá, pastor Max vai sentar, vai passar, você só vai assinar um compromisso. E você pode fazer um grupo com a sua família, só você e sua família, ou você pode fazer com seus amigos. Mas eu quero que toda a igreja, todos os membros da igreja passem por um grupo de conexão. São 4 lições sobre crescimento espiritual. E a terceira coisa que eu quero pedir para você, e isso eu termino, a prática semanal de uma verdade aprendida. Todos que recebem um e-mail da igreja, amanhã de manhã vai receber um e-mail meu. E eu vou fazer uma pergunta para você. O que você ouviu no culto ontem, e é hoje, que falou no seu coração mais e que você quer praticar nessa semana? E toda semana nós vamos fazer uma pergunta como essa. E o meu objetivo é que em 4 semanas em novembro, e o último será gratidão, porque é mês de Thanksgiving, nesse mês de novembro a gente trabalha em 4 áreas individuais na nossa vida e mude alguma coisa. E que se a gente mudar essas 4 coisas e praticar na nossa vida, nós vamos terminar o mês de novembro mais maduro do que a gente começou. E esse é o meu objetivo para a igreja. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E eu queria que você olhasse mais uma vez essas perguntas. Onde estou no meu crescimento espiritual? Responda essa pergunta. É possível que você esteja aqui hoje e você nem crente ainda é. E você diz, pastor Fernando, eu sou um bebê, eu quero começar. Depois do culto vai ter um grupo aqui na frente orando. Se você quiser entregar o seu coração para Jesus, você pode vir aqui na frente. A gente vai orar por você. Você diz assim, olha, eu não sou bebê, mas eu estou na minha adolescência, eu estou naquele período de ficar desafiando todo mundo. Ora por mim, me ajuda. É importante que você detecte isso. Segundo, o que eu ganho em continuar imaturo? Terceiro, por que não estou crescendo? E quarto, o que posso fazer diferente para crescer espiritualmente? O versículo-chave para nós é, nós precisamos crescer. Alimento sólido para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu vou terminar o culto agora, como eu falei para vocês, hoje é almoço na igreja, você é bem-vindo a estar conosco. Nós vamos almoçar juntos, mas vamos crescer espiritualmente. Vamos deixar de meninice, coisas que não estão agradando ao Senhor, e trabalhar no nosso crescimento. Eu vou orar e pedir a bênção de Deus para você, e depois nós vamos almoçar, e nós vamos terminar o culto. E o pastor Max vai estar ali na mesa, pegue o material, se você não pode estar na quarta-feira. Mas a gente quer que todo mundo cresça espiritualmente. Assim que eu orar também, pastor Soares, eu vou pedir que o pessoal do altar esteja aqui na frente, porque se qualquer pessoa quiser oração e quiser que a gente ore por qualquer área na sua vida, quer dar a sua vida para Jesus, quer trabalhar na sua vida espiritual, nós queremos orar por você também. Deixa eu orar nesse momento por você. Pai querido, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor, pelo esse crescimento espiritual que Tu está desejando de nós. Nós pedimos, Senhor, que Tu possas abençoar grandemente a nossa vida, a vida de cada um. Se alguém aqui que ainda não Te conhece como Senhor e Salvador, que possa hoje fazer uma decisão para Ti. Que a gente possa, Senhor, usar esse mês de novembro para crescer e ir à maturidade. Pai, abençoa o Teu povo essa tarde, de uma forma especial, e que esse mês de novembro seja um mês de crescimento. Erga as suas mãos ao céu nesse momento. Pai, como pastor desse rebanho, eu oro que todos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, a paz do Senhor. Passe lá, pastor Max está lá, e se você quer oração, alguém está aqui para orar por você. Tenha uma tarde abençoada. Deus, quando maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul, de estrelas pontilhado, no Teu poder, mostrando a criação
coração. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande